Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. 1858, primeiro ano. Fevereiro. Diferentes ordens de espíritos. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças que existem entre os espíritos, sob o duplo ponto de vista intelectual e moral. Seu ensino, a esse respeito, jamais variou. Não menos importante, porém, é saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem, e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São diferentes graus de desenvolvimento. Os espíritos seguem a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda imperfeitos, depois de depurados, atingem as ordens superiores, avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. No berço, a criança não se assemelha ao que será na idade madura, entretanto, é sempre o mesmo ser. A classificação dos espíritos baseia-se no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que terão ainda de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro a transição é insensível, e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou também, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista donde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, os quais podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais e mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos, nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste orbe, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Mesmo os que são capazes de tal apreciação, podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão, que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica, em consequência, houvesse experimentado qualquer modificação. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgámo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças. É o que cada um teria feito em nosso lugar. Entretanto, não podemos reivindicar a totalidade desse trabalho como sendo obra nossa. Se o quadro que damos a seguir não foi textualmente traçado pelos espíritos, e se é nossa iniciativa, todos os elementos que o compõem foram hauridos em seus ensinamentos, não nos restaria senão formular a disposição material. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas, ou quase todas as etapas, caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito, e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria, e pelo desejo do bem. São os espíritos bons.
A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional, e com caracteres bem positivados, só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade, ou de inferioridade dos que podem entrar em relação conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança, ou de estima que merecem. Além disso, interessa-nos pessoalmente porque, como pertencemos, por nossa alma, ao mundo espírita, no qual reentraremos ao deixar nosso invólucro mortal, ele nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Faremos, todavia, notar que os espíritos não ficam pertencendo, exclusivamente, a tal ou tal classe. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, e se rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Neles a inteligência pode achar-se aliada à maldade, ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem, se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido, vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida, e pelos que ocasionaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Nona classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal.
Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhendo suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Oitava classe. Espíritos levianos. São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Mais que outros, parecem ligados à matéria, e ser os principais agentes das vicissitudes dos elementos do globo, quer vivam no ar, na água, no fogo, nos corpos sólidos, ou nas entranhas da terra. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc., o que lhes valeu o nome de espíritos batedores ou perturbadores. Reconhece-se que tais fenômenos não se devem a uma causa fortuita e natural, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, porém os espíritos elevados em geral, deixam essas atribuições aos inferiores, mais aptos às coisas materiais que às inteligentes. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, por vezes, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas, comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia que por maldade. Sétima classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, susceptível de iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Sexta classe. Espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um, como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Segunda ordem, espíritos bons. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, intenção de fazer o bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem, e pelo mal que impedem. O amor que os une-lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões más, que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm de passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta.
Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção, e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem, igualmente, ser divididos em 4 grupos principais. Quinta classe: espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe: espíritos de ciência, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe: espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual, que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe: espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, pela influência da matéria, são desviados da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem: espíritos puros. Características gerais: nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala, e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição, de que é susceptível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento, e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, ou à expiação das faltas, que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Espíritos errantes ou encarnados. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Como estado, podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo num mundo qualquer,
ou errantes, ou seja, despojados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Os espíritos errantes não formam uma categoria especial, é um dos estados em que podem encontrar-se. O estado errante, ou de erraticidade, não constitui inferioridade para os espíritos, pois que nele os podemos encontrar de todos os graus. Todo espírito que não está encarnado é, por isso mesmo, errante, à exceção dos espíritos puros que, não tendo mais encarnação a sofrer, estão no seu estado definitivo. Não sendo a encarnação senão um estado transitório, a erraticidade é, em verdade, o estado normal dos espíritos, e esse estado não lhes é, forçosamente, uma expiação. São felizes ou desventurados conforme seu grau de elevação, e segundo o bem ou mal que hajam praticado. O fantasma da senhorita Clairon. Esta história fez muito alarido em seu tempo, pela posição da heroína, e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. Não obstante sua singularidade, estaria provavelmente esquecida, se a senhorita Clairon não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que vamos fazer. A analogia que apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias dá-lhe um lugar natural nesta coletânea. Como se sabe, a senhorita Clairon era tão notável por sua beleza quanto por seu talento, quer como cantora, quer como atriz trágica. Havia inspirado a um jovem bretão, o senhor de S, uma dessas paixões que por vezes decidem uma vida, quando não se tem bastante força de caráter para triunfar. A senhorita Clairon respondeu somente com amizade, contudo, a assiduidade do senhor de S tornou-se de tal forma importuna, que ela resolveu romper qualquer relação com ele. A mágoa que ele sentiu, causou-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. Isto se passou em 1743. Mas deixemos falar a senhorita Clairon. 2 anos e meio havia decorrido entre o nosso conhecimento e a sua morte. Rogou-me lhe concedesse, em seus últimos instantes, a doçura de me ver ainda. Minhas relações, porém, impediram-me de fazer essa visita. Morreu não tendo perto de si senão os criados e uma velha dama, única companhia que possuía desde muito tempo. Habitava então, a muralha, perto de Chaussée d'Antin, que começavam a construir, eu, a rua de Bussy, perto da rua de Seine, e da abadia Saint-Germain. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo. Acabara de entoar belas canções pastorais, que haviam encantado meus amigos quando, ao soarem 11 horas, ouviu-se um grito muito agudo. Sua sombria modulação, e sua longa duração espantaram todo o mundo. Senti-me desfalecer e estive quase, 1/4 de hora desacordada, todos de minha família, meus amigos, meus vizinhos, a própria polícia, ouviam o mesmo grito. Sempre à mesma hora, partindo invariavelmente de sob as minhas janelas, parecendo sair vagamente do ar, raramente eu jantava na cidade, mas, nos dias em que o fazia nada se ouvia. Muitas vezes, quando me recolhia ao quarto, indagava a minha mãe e aos meus domésticos sobre alguma novidade, e logo o grito partia do meio de nós. Uma vez o presidente de B, com quem havia jantado, quis acompanhar-me para assegurar-se de que nada me ocorreria no caminho. Quando, à minha porta, me desejava boa noite, o grito partiu de entre nós. Assim como toda Paris, ele sabia dessa história. Entretanto, foi posto em sua carruagem mais morto que vivo. Outra vez, pedi ao meu camarada Roseli, que me acompanhasse à rua Saint-Honoré para escolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi meu fantasma, é assim que chamavam. Cheio de espírito, e em nada acreditando, esse rapaz, a despeito disso, ficara impressionado com a minha aventura, insistia para que eu evocasse o fantasma, prometendo-me que nele creria, se me respondesse. Fosse por fraqueza, ou por audácia, fiz o que ele pedia. O grito foi ouvido 3 vezes, terrível por seu estrépito e rapidez. Ao retornar, foi necessário o auxílio de todos da casa, para tirar-nos da carruagem, onde estávamos desacordados. Depois dessa cena, fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me livre para sempre, mas me enganava. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim.
Tinham-me arranjado um quarto na Avenida Saint-Claude, que eu ocupava com a senhora Grandival. Às 3 horas da manhã eu lhe disse: estamos no fim do mundo, seria muito difícil que o grito nos viesse surpreender aqui. Mal acabara de falar, e o grito estalou. A senhora Grandival acreditou que o inferno inteiro estava no quarto. Usando camisola, correu a casa de alto a baixo, onde, aliás, ninguém pôde pregar os olhos durante a noite. Pelo menos, foi a última vez que ouvimos. 7 ou 8 dias após, conversando com os membros de minhas relações pessoais, a badalada das 11 horas, seguiu-se um tiro de fuzil, dado em uma de minhas janelas. Todos ouvimos o tiro e vimos o fogo, contudo, a janela nenhum dano sofrera. Concluímos todos, que queriam minha vida, que haviam errado o alvo, e que seria necessário tomar precauções com vistas ao futuro. O senhor de Marville, então tenente de polícia, mandou visitar as casas em frente à minha. A rua encheu-se de toda sorte de espiões possíveis, porém, por mais cuidados que se tomassem, durante 3 meses inteiros, e sempre à mesma hora, o tiro foi visto e ouvido, na mesma vidraça, sem que ninguém jamais tenha podido saber de onde partira. Esse fato foi constatado nos registros da polícia. Acostumada ao meu fantasma, na verdade um pobre diabo, que se prestava a pregar peças, não prestei atenção à hora. Como fizesse calor, abri a janela condenada, e nos apoiamos, eu e o intendente, no balcão. Ao soar 11 horas, o tiro fez-se ouvir, e ambos fomos lançados no meio do quarto, onde caímos feito mortos. Retornando a nós mesmos, sentindo que não tínhamos nada, examinando-nos e reconhecendo que havíamos recebido, ele na face esquerda e eu na direita, a mais terrível bofetada jamais aplicada, pusemo-nos a rir como 2 loucos. 2 dias depois, convidada pela senhorita do Mesmil para uma festa à noite em sua casa, na Barrière Blanche, tomei um fiacre às 11 horas com minha camareira. Fazia o mais esplêndido luar, e fomos conduzidas por boulevares, que começavam a encher-se de casas. Indaga minha camareira: não foi aqui que morreu o senhor de S? Segundo as informações que me deram, sim, respondi-lhe, apontando com o dedo, uma das 2 casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro de fuzil que me perseguia. Atravessou o nosso fiacre. O cocheiro dobrou a marcha, crendo-se atacado por ladrões. Chegamos à festa, mal refeitos do susto, e, de minha parte, tomada por um terror que, confesso, guardei por muito tempo. Mas, com armas de fogo essa proeza foi a última. À explosão sucedeu um bater de palmas, com certo compasso e repetição. Esse ruído, ao qual a complacência do público me havia acostumado, não foi percebido por mim durante algum tempo, mas meus amigos o notaram. Temos espiado, disseram-me eles. É às 11 horas, quase à vossa porta, que ele ocorre. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Só pode ser a sequência do que antes experimentastes. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei o tempo de duração. Não mais prestei atenção aos sons melodiosos, que depois se fizeram ouvir. Parecia voz celeste esboçar uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava na encruzilhada de Bussy, e acabava em minha porta, e, como ocorrera com todos os outros sons precedentes, ouvia-se mas nada se via. Finalmente, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio. Algum tempo depois, a senhorita Clairon obteve, por intermédio da dama idosa, que tinha sido amiga devotada do senhor de S., o relato de seus últimos momentos. Ele contava a todos os minutos quando, às 10h30 seu lacaio, veio dizer-lhe que a senhora, decididamente, não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão, em atitude de desespero que me apavorou. Desalmada, nada ganhará com isso. Persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Quis tentar acalmá-lo, mas estava morto. Na edição que temos à vista esse relato, é precedido da seguinte nota, sem assinatura. Eis uma anedota bem singular que, sem dúvida, induziu e induzirá as mais diversas opiniões. Ama-se o maravilhoso, mesmo sem nele crer. A senhorita Clairon parece convencida da realidade dos fatos que narra.
Contentar-nos-emos em observar que ao tempo em que foi, ou se supôs atormentada por seu fantasma, contava ela de 22,5 a 25 anos de idade, que é a idade da imaginação, e que nela essa faculdade era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava, no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse, no início de suas memórias, que, em sua infância, não se entretinha senão com aventuras de fantasmas e de feiticeiros, que lhe eram contadas como histórias verídicas. Conhecendo o assunto somente através do relato da senhorita Clairon, só podemos julgá-lo por indução. Eis o nosso raciocínio. Esse fato, descrito em seus mínimos detalhes pela própria senhorita Clairon, tem mais autenticidade do que se tivesse sido narrado por terceiros. Acrescentemos que ao escrever a carta onde o fato está relatado, contava cerca de 60 anos, já passada a idade da credulidade, de que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé da senhorita Clairon, a propósito de sua aventura, mas admite que ela tenha sido vítima de uma ilusão. Que o fosse uma vez, nada haveria de extraordinário, porém, que o tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afiguraria bem mais difícil, como mais difícil ainda é supor que essa ilusão houvesse sido compartilhada por tantas pessoas, testemunhas oculares e auriculares dos fatos, e pela própria polícia. Para nós, que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente, e a temos como provável. Nesta hipótese, não vacilamos em pensar que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma, ou o espírito do Senhor de S, se, sobretudo, atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Havia ele dito: persegui-la-ei depois de morto tanto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com a senhorita Clairon haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto das manifestações que se seguiram à sua morte. Algumas palavras ainda sobre a natureza desse espírito. Não era mau, e é com razão, que a senhorita Clairon o qualifica como um pobre diabo, mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. A paixão violenta, sob a qual sucumbiu como homem, prova que nele as ideias terrestres eram dominantes. Os traços profundos dessa paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que, como espírito, ainda se achava sob a influência da matéria. Por mais inofensiva fosse sua vingança, denota sentimentos pouco elevados. Se, pois, quisermos reportar-nos ao nosso quadro da classificação dos espíritos, não será difícil assinalar-lhe a classe. A ausência de maldade real naturalmente o afasta da última classe, a dos espíritos impuros, mas, evidentemente, mantinha-se ligado a outras classes da mesma ordem, nada nele poderia justificar uma posição superior. Uma coisa digna de nota é a sucessão dos diferentes modos pelos quais manifestava sua presença. Foi no mesmo dia, e no momento exato de sua morte que ele se fez ouvir pela primeira vez, e isso em meio a um alegre jantar. Quando vivo, via a senhorita Clairon, pelo pensamento, envolvida por essa auréola, que a imaginação empresta ao objeto de uma paixão ardente, mas, uma vez desembaraçada a alma de seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. Lá está ele, a seu lado, e a vê cercada de amigos, tudo lhe excitando o ciúme. Por sua jovialidade e encanto, ela parece insultar o seu desespero, que se traduz por um grito de raiva repetido todo dia à mesma hora, como se a censurasse por se haver recusado de o consolar em seus últimos momentos. Aos gritos se sucedem os tiros, inofensivos, é verdade, mas que no mínimo denotam uma raiva impotente, e a intenção de perturbar seu repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, retorna, sem dúvida, a ideias mais sadias, parecendo haver readquirido o domínio de si, restava-lhe a lembrança dos aplausos, de que ela era objeto, e ele os repete. Finalmente, diz-lhe adeus por meio de sons, que lembravam o eco dessa voz melodiosa, que em vida tanto o fascinara. Os melhores audiolivros para o estudo do Espiritismo, outras obras do Espiritismo, bem como audiobook de estudo espírita, para estudar Espiritismo.
Nesse audiolivro espírita em específico, você vai aprender um pouco de como estudar o espiritismo, mas nosso canal está cheio de audiolivros. Entre e confira o audiobook grátis e se divirta aprendendo e estudando o espiritismo. Quimera Audiolivros, o melhor lugar para encontrar o seu audiolivro grátis.